espanhol, né? Sim, eu tenho dupla nacionalidade. E ele tem a dupla nacionalidade. Eu vim hoje com a camisa da Espanha para fazer uma homenagem a essa dupla nacionalidade dele, né? Já há 2 décadas que o André mora na Espanha, né? E aqui do lado a gente tem um atleta de muitos anos também, um dos pioneiros de ultramaratona no Brasil. Acho que a primeira pessoa que eu soube que correu 6 dias seguidos foi recordista sul-americano de 6 dias, né, o Antônio Edmilson de Freitas, né, que além de amigo foi treinado também, orientado pelo André. André Vasquez, que é um dos melhores treinadores do mundo, né? Está na estatística. Quem não tem vó, né? E a gente, nesse tempo que estava aqui com problema, a gente estava falando exatamente dessa parte de cronometragem, o quanto que é fundamental esse tipo de informação nas corridas de ultramaratona, né? Para o atleta poder executar uma boa prova, né? E o quanto é complexo isso, né, André? E quanto é importante a informação numa ultramaratona, tanto para os atletas quanto para o público, para saber o que está se desenrolando. Se você coloca hoje uma imagem, numa ultramaratona, e você põe uma imagem lá sem informação, é monótono, né? Ninguém consegue assistir isso mais de 5 minutos, porque não sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o último, não sabe o que está acontecendo. Então, a informação, a informática tem que dar informação, não só cronometragem, não só tempos. Porque numa corrida de 10 quilômetros, onde sai de um lugar e chega no outro, se tiver uma tela, uma imagem, uma TV mostrando, quem está assistindo não precisa não precisa de som, não precisa de nada. Porque ele sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, ele está vendo quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Mas numa ultra, onde os atletas estão dando voltas numa pista ou voltas no circuito, se não tiver informação, é uma prova de Fórmula 1, tirando toda aquela diagramação, toda aquela informação de tempo por volta, de melhor volta, de quem é o primeiro e quem é o segundo, você também não sabe. Né? Você pega a televisão, que está transmitindo uma prova de Fórmula 1, tira toda a parte de informação e abaixa o volume, você não consegue assistir, você não sabe o que está acontecendo quem lá. que está ganhando, né? Pois isso é o que acontece nas ultras, se você não tiver uma empresa de cronometragem dando informação completa. E principalmente hoje, com essa globalização, uma pessoa como eu, que estou lá na Espanha, tem uma prova aqui em Caieiras, eu quero saber o que está acontecendo. Tem internet para isso, para você ver ali o resultado, subindo em tempo real. Mas infelizmente aqui ainda está muito atrasado em relação a isso. Eu acredito que é um pouco de falta de investimento, porque a tecnologia é barata hoje. Para você fazer cabear não digo, mas passar uma rede Wi-Fi por toda a prova e saindo direto do sistema que faz toda a parte aí da... Se difícil não é, estou falando que em 2001 eu já fazia isso, difícil não é, mas se você contrata a empresa mais barata, mas o orçamento desse aqui é de 1.000, você está me cobrando 3.000, mas o serviço que ele vai te fazer não é o mesmo que eu estou te fazendo. Então, não é, cronometragem é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Isso é verdade. É isso. Mas, a questão aqui é o pessoal, eles querem economizar aquilo que é possível, né? E quem fica a Deus dará é o atleta, né? Mas como nós dizíamos no começo, o problema é que eles querem economizar na parte mais importante, porque a cronometragem, a informática, é o coração da prova, mas eles aqui acham que o coração da prova é o oba-oba, é ter um visual lindo, um portal aí maravilhoso, 3 ou 4 locutores aí durante a prova falando abobrinha o tempo todo, porque nem são profissionais, não conhecem os atletas, né?
uma das provas que eu cronometrei 3 anos aí em Brasília, eles gastavam com som, que eles contratavam o cara da Globo, que levava lá, não sei o que, lá. Era maravilhoso, som o tempo todo mundo dançando, todo mundo. Mas eu acho que a preocupação maior tem que ser com os aspectos técnicos da prova, né? Eles não homologaram o circuito, que é uma coisa mais importante do que homologar o circuito para que os resultados possam ser oficiais. Ah, mas aqui está muito caro pedir contratar a federação para vir aqui medir e tal, eles cobram não sei quanto e tal. Com certeza, o que pagaram de som, se tivessem reduzido um pouco o orçamento do som, pagariam a homologação da prova. Hoje aqui no Brasil a gente vive essa virada, né, André? Felizmente, vamos dizer, a gente tem um grupo seleto de organizadores que vem buscando melhorar esse nível técnico, né? Eu fico muito contente com isso. Que foi o que possibilitou hoje a gente ter provas aí com permit, né, que são o selo de qualidade das federações, que bate nesse lado, né, de planilha de custo, né, porque o empresário ele está jogando no risco, né, isso não é só o organizador, né, todo empresário ele está, vamos dizer, colocando um dinheiro, investindo um dinheiro, botando o capital inicial. É uma prova que não é econômica, porque não é uma prova onde você vai juntar 30 mil pessoas pagando inscrição. Isso. Então, se você não tiver um respaldo de patrocinadores, com a inscrição você não paga uma prova. Hoje, André, quanto é o custo, mais ou menos, de uma prova lá na Espanha? Em euros. Lá nós temos o mesmo problema também. As inscrições, até menos do que aqui, pagam o custo da prova. Porque o que se paga de inscrição em provas na Espanha, na Europa, de modo geral, é bem inferior ao que se paga aqui. Né? Lá você cobra 30, 40, 50 euros uma inscrição, uma ultra. Aí você diz, não, mas 30, 50 vezes 6, não, são 50. Porque o salário lá é o mesmo daqui, em termos numéricos. Então, é como se aqui você pagasse 50 reais. Você organiza uma prova com 50 reais de inscrição, uma prova que você só vai juntar 100 atletas, como muito, 150. Mas lá é a mesma coisa. Economicamente não são viáveis se você não tiver a sorte de contar com bons patrocinadores. Essa parte eu entendo perfeitamente. Então, é aí onde tem que se e aí que eu vejo toda uma transformação, sabe, André? Que é uma coisa que me deixa assim, muito feliz. Uma transformação cultural mesmo, né? De ideias, de valores, de crenças, né? Desse grupo seleto de organizadores que vêm, vamos dizer, entendendo, né, que toda essa parte técnica é um investimento e não um gasto. Claro. Né? E que isso dá um retorno. E dentro de toda uma transformação, eu vejo que nessa hora, quer dizer, quando o cara ele percebe isso, né? Quando o empresário que está do outro lado ele compreende, né, esse lucro, né, esse ganho com a elevação do nível técnico da prova, ele vai atrás, ele dá um jeito, que é o que você falou, quer dizer, não só patrocinador. Um conjunto, na hora que houver empresas que só queiram investir, ou seja, patrocinar eventos que sejam oficiais, né? Os organizadores também vão fazer um esforço maior em oficializar a prova. E no fim, também não é nada descabelado, nada do outro mundo. Tem os dois tipos de prova, ou seja, tem aquela prova que não está preocupada com o nível técnico, que é levar o pessoal mais popular, a pessoa que não tem interesse de um índice técnico
para ir para nenhum mundial de nada, quer se divertir e tal, como qualquer prova. Nós temos provas oficiais de 10 quilômetros, maratonas oficiais, e de repente tem provas de 10 quilômetros ou maratona, tipo folclórica, tipo popular, tipo que se faz aí num bairro e tal. Você falou, o foco já é a diversão. Já e cada uma tem seu mérito, eu entendo. E aí são os atletas que vão privilegiar uma ou outra, dependendo do objetivo de cada um. Mas existe uma facilidade de conseguir patrocinadores na Espanha? Aqui, esse último ano e meio... tirando essa situação nossa atual. Nós ficamos 1 ano e meio lá sem fazer nenhum evento. Nós ficamos 3 meses confinados dentro de casa. Não é... procura não sair e tal. Não, confinado. Aí tem multa, $600, 600 euros de multa. Eu moro numa cidadezinha de 3.000 habitantes. 50 metros, eu saio da minha casa, com 50 metros eu já estou no campo. Onde eu poderia dizer, bom, eu vou aqui, ninguém vai me ver, eu vou sair para correr. Eu não podia fazer isso. Mas o respeito pelo próximo. Primeiro pelo respeito, primeiro pelo exemplo, né? Eu tenho que dar exemplo. E terceiro porque os vizinhos passaram a ser policiais. Sem dúvida. Né? O que lá se chamou de policial de balcão. Né? Então, para que correr o risco? Para que eu fiquei 3 meses sem sair de casa, para nada. Nesse tempo eu organizei provas virtuais, né? O Edmilson até correu 100 quilômetros dentro da casa dele, na parte do lado de cima. Eu corri 100 quilômetros? Eu corri 50 quilômetros no meu quintal. Sensacional. Teve gente que correu 100 quilômetros na sala de casa, porque não tinha, era um apartamento, não pode, então ficou dando voltas. Né? Exatamente. Eu corro aqui no Ibirapuera, a volta de 5 quilômetros. O pessoal fala que eu já sou hamster. Pois é, mas fica rodando. O interessante é que uns amigos meus e eu tivemos a ideia, nós pensamos que iam ser só meia dúzia de loucos. Nós, vamos organizar alguma coisa, tal. Foi gratuita, foi beneficente depois, nós conseguimos arrecadar, inclusive, dinheiro para o banco de alimentos, tal. A ideia era, cada um cronometra como puder, compra o cronômetro, como for, manda os resultados para a gente elabora uma listagem e tal, fizemos o numeral virtual, cada um imprimia na sua casa e tal. Depois mandamos o diploma para cada um também, virtual, eles descarregaram na internet e tal. Sabe quanta gente se inscreveu? Quase 400. Teve gente do Brasil, não só o Edmilson, lá ficaram sabendo, um contar para o outro. Também quero participar. Tá? 50 e 100 quilômetros. Fizemos a camiseta, Edmilson tem a camiseta, trouxe para ele agora. Tá? Medalha. E aí depois disso nós fizemos outros eventos também. Né? Então era 50 e 100 confinamento. É uma coisa que a gente achava que ia ser, e assim espero, né? Que seja irrepetível. Porque... Por favor. É interessante, que tem gente que viu correndo ali andando para cima e para baixo. Essa foi a outra. Essa foi a outra que nós fizemos de 6 dias. O Edmilson fez 600 quilômetros aí na Anhangamelo. Que essa já pôde, dentro do limite da lei de cada país, se você podia fazer fora, não contrariando as leis, podia fazer fora, mas cada um no seu pedaço. Sim. Né? Cada um fez o percurso que quis, tinha que mandar para a gente também o GPS, todos os quilômetros. Eles mandaram o Strava, né? Que eu tinha o Strava lá. E como foi a tua prova aí, Edmilson? Conta pra gente. Mas a prova foi boa. Só que eu tive problema com o Strava, sempre eu tive problema com ele. Até hoje eu estou tendo, agora ele está aumentando. Naquela época ele diminuía, agora está aumentando, né? E de vez em quando eu saía correndo, quando eu dava fé, estava com hora correndo e não registrava. Mas 2, 3 vezes eu cheguei a falar com ele, depois eu deixei para lá, né? Aí eu mantive os 5 primeiros dias, 110 km por dia, né? Aí quando foi o dia 27, caiu uma chuva, um vendaval, meu. Falei, vou tentar entregar pelo menos 100. Aí fiz 125.
Aí quando foi à noite, meu irmão chegou do serviço, né? O Everaldo, aí ele foi me ajudar, né? Ele me puxou, Saiu aí na fui dele até Globo. meia-noite, fui até a meia-noite, aí fiz Você não viu a 5 minutos reportagem? dele. Não vi. Saiu na não vi. Globo. Bom dia, São Paulo, né? É, não vi. Vale 5 minutos na Globo. Caramba. A Globo ficou bastante tempo. Eu tenho uma reportagem que a gente fez lá de 48 segundos, né? Tem até aqui no meu celular. Cheguei se rebolando ainda. Cheguei, corri assim, sabe? Aquele esquema que eu corro. Corro e chego bem, né? Cheguei rebolando lá, soltando a franga, né? No dia lá. Então, mas as provas reais começaram agora, questão de 3 meses. É 1 ano e meio sem poder fazer uma prova. Agora, por que a ultramaratona você vê pessoas com mais idade fazendo, André? Ó, não sei se dá pra você ver aí, ó. Pois é, pelo menos é uma boa notícia. Nós temos uma outra. Você está lembrado do seu Antônio, aquele senhor de 65 anos, atleta, Pra quem quer ver, estava né? disputando uma maratona mundial? Pois é. Olhar pra câmera aqui. No dia 25 de junho, o seu Antônio foi ali no canteiro da Luiz Inácio Melo, na Vila Prudente, na Zona Leste. Mas eu acho que eu vi essa reportagem sim. Deve ser disso. Sim. Um trajeto de 600 metros. Aí saiu o resultado. Ele foi o campeão da categoria dele. Dançando. Muita felicidade, né? Muito bom. Parabéns. Carregar os dados no aplicativo. Desculpa a pergunta que você tinha feito. Por que a ultramaratona tem muitas pessoas tem de idade e não mais pessoas de jovens? idade. Né? Bom, não sei, são muitos fatores. Primeiro que você já tem que ter um corpo já maduro para isso, né? O ideal, pelo menos, né? Nós vemos muito pessoas acima dos 40, né? Sim. Ou quando é um pouco mais jovem, Não, né? eu Eles são só velocistas. entrei na Ultra já com 40 anos. Você Mas lembra? por que eu entrei eu sempre adorei correr maratona. Eu sou maratonista, eu adoro a maratona, né? Então, eu fui correndo maratona até enquanto eu podia melhorar tempo, eu fui correndo maratona. Com 41 anos eu fiz o meu melhor tempo, 2 horas e 51. E eu já sabia que daí melhorar ia ser praticamente impossível. Então, se você não pode melhorar o tempo, você vai tentar fazer o quê? Aumentar a distância. Aumentar a distância, exatamente. Que é o meu caso, aumentando a distância. Você fez o recorde mundial das maratonas por ano. Depois você entrou na outra, foi antes, não foi que você fez o... Não, foi em 97 eu fiz as 51 maratonas. Você fez 51 maratona Em no ano. 98, no ano seguinte, bateu eu o fiz a recorde. minha melhor marca em maratona, em meia maratona, em 10 Só que as quilômetros. maratonas do mundo inteiro ele fez. E quando no dia que não tinha, a gente ia lá para a pista, aí nós treinava lá junto e a gente filmava tudo, né? As maratonas. Eu fui o rato de laboratório do primeiro chip aqui do Brasil. Eu fui quem testou o primeiro chip aqui no Brasil nas maratonas que eu fazia na pista. Eu conheci o Miller da Chip Time na época e tal, liguei para ele, olha, eu tenho um projeto aí, quero fazer 51 maratonas no ano que vem, só que eu não tenho dinheiro para ir viajar o mundo todo para fazer 51 maratonas no mundo. Então eu vou fazer todas as que eu puder oficiais aqui no Brasil, vou sair para algumas, vou para Nova York, Boston, as principais. Mas o resto eu quero fazer numa pista e eu queria ver se a gente faz um acordo aí para você me cronometrar. E coincidiu que ele estava desenvolvendo o chip ainda não existia aqui no Brasil. E aí ele, legal, tá. Então eu fui o primeiro garoto de teste de provas do chip aqui no Brasil nas provas de maratona. Eu fiz 51 maratonas no ano de 97, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, com uma média de 3 horas e 19. Caramba. A mais rápida foi 2h57 em Blumenau e a mais lenta foi 3h42, uma das que eu fiz na pista. No domingo que eu estava gripado, estava com febre, mas eu tinha que fazer para cumprir. Foi um dia que estava frio, lembra? Que estava frio da carona. Não, foi. Você não Até estava. você falou para mim, Você não estava, que porque foi no teve um dia lá que estava garoando. foi no Centro Olímpico. Foi até onde você falou, pô, no frio, na chuva, você corre melhor. Não, essa foi no Centro Olímpico. Então, a última foi na São Silvestrinha, no Ibirapuera, que o Vasco organizava, não sei se ainda organiza,
Então ele deixou a raia 8 ali só para mim, e eu fiz ali na raia 8 a última, na São Silvestre. Mas fala um pouquinho mais, André, sobre os seus índices. Acho que as pessoas, Meus índices. Bom, acho que as pessoas querem saber bastante. eu comecei a correr em 89. A primeira maratona minha foi a de São Paulo, 89, que saiu aqui de Ibirapuera. 3 semanas antes, eu jogava bola. Eu tinha uma microempresa, como eu te falei, eu era engenheiro eletrônico, eu tinha uma microempresa de assistência técnica, e eu tinha 3 funcionários jovens em casa, na empresa, office boy, 2 técnicos, e a gente tinha um time de futebol, salão. Né? Jogava no SESI, da Leopoldina, tal, quase toda semana a gente organizava com as empresas onde eu prestava assistência técnica, eles também tinham time e tal, a gente jogava. E eu estava no carro indo entre um cliente e outro, tal, e aí eu ponho a Jovem Pan lá, maratona de São Paulo, tal, dia 11 de junho, papapá, e já estávamos no final de maio. Aí eu, pô, legal, maratona. Quantos quilômetros será que eu consigo correr? Aí seria uma boa oportunidade para ver até que quilômetro. Nunca que eu achava que eu ia fazer 42 quilômetros. Aí eu cheguei na empresa, falei com os rapazes lá, por que a gente não se inscreve aí na maratona? Isso quantos anos você tinha? 89, eu tinha 32. 32 anos. Nunca tinha corrido na vida. Assim, eu sempre fui esportista, mas correr nunca tinha corrido. Aí os caras, que maratona? Pá, que maratona? Você é ignorante, você não sabe que maratona são 42 quilômetros? Né? Eu estudado eu era. Conhecimento eu tinha. E eles, você tá louco? Correr 42 quilômetros? Não, mas eu não estou falando que nós vamos correr 42 quilômetros. Estou falando para a gente se inscrever, para ver quantos de nós, ou qual de nós, consegue correr mais. Vocês me chamam de velho, eu era o velho do time, eles tinham 18, 20 anos, eu tinha 32, eu era o velho do time. Vocês não me chamam de velho? Vamos lá, pô, vai ser fácil para vocês ganharem do velho e tal. E tanto então tá bem, então vamos se inscrever. E nos inscrevemos. Uma semana antes dessa maratona, teve uma corrida no Ibirapuera, no Interlagos, 8 quilômetros, no circuito antigo, antes da reforma que o Ayrton Senna fez, que era da prefeitura e tal, e a gente ficou sabendo lá no SESI, que a gente jogava bola lá no SESI, tinha lá no mural, corrida 8 quilômetros e tal. Falei, vamos aproveitar, fazer um treininho aí, esses 8 quilômetros. E esse foi o maior longo que eu fiz antes da maratona de São Paulo. Fomos, os 3, né? E um deles, o Cláudio, era metido a besta. Eu fui padrinho de casamento depois dele no futuro, mas ele era metido a besta, era o centroavante do time, era o goleador, era o bonzão. Não, porque chegou o dia da prova, da largada, tal, um dia frio, era uma garoa, 8 graus em São Paulo, frio do caramba, e nós ali onde era a Federação Paulista de Atletismo, ali naquela rua ali, onde tem o Constâncio lá, e a chegada ia ser dentro do Constâncio, ia ter um show com a Paula Toller, com um montão de gente ali. Então, estamos ali, né? E ele, não, porque eu vou fazer em tal tempo. Eu falei, mas você vai terminar? Ah, claro, eu vou. Ah, não, peraí, eu estava falando dos 8 quilômetros. Chegou lá nos 8 quilômetros, tá, ele, deu largada, ele, pumba, foi embora. O outro já era mais comedido, já ficou comigo, tá, e nós terminamos juntos. Eu fiz os 8 quilômetros em 44 minutos, quase a 6 minutos por quilômetro. Eu fiquei super contente, consegui terminar 8 quilômetros, nunca tinha corrido 8 quilômetros. Fomos na semana seguinte, como esse Cláudio tinha ganhado de nós, aí na semana seguinte ele estava todo já, porque eu vou, tal. Deu a largada e foi exatamente a mesma coisa. Ele largou e foi embora, e o Márcio e eu ficamos atrás com os últimos, porque eu calculei. O organizador era o Carlão, que faleceu agora, o técnico
Carlão e tal. E ele tinha estipulado os tempos de passagem mínimos, senão você seria obrigado a abandonar. Então, nos 10 quilômetros você tinha que passar com tal tempo, na meia maratona com tal. E eu fiz os cálculos, falei, eu vou ir para não ser eliminado. E ele foi embora. Saiu de Ibirapuera, deu a volta toda no parque, pegou a 23 de Rubem Berta, foi até o aeroporto, voltou. Quando estava voltando, o Cláudio, o Márcio e eu ainda estávamos indo. E ele, Quando chegou no Ibirapuera, mais ou menos 19 quilômetros, o Márcio falou, André, eu não aguento mais, fica aí você. Eu falei, pô, vamos embora, tal, porque eu li, porque nessas 3 semanas entre que nós começamos e nos inscrevemos e começamos a treinar e a maratona, eu já fui comprar livros, já fui estudar e tal. Então eu já li que se você conseguir passar um mural aí da meia maratona, depois vai por inércia, vamos, né? Vai você, eu não vou, tal. E ele já ficou no Ibirapuera de novo, perto da largada. E aí eu fui sozinho, subi toda a 23 de maio, tal. Desci a 23 de maio, pegou o Minhocão. Termino o Minhocão, quem eu vejo lá na frente de branco? O Cláudio, andando. Aí eu chego nele assim, bateu nas costas, assim, você não ia me esperar na chegada? Você está aqui e tal, pensei que você já tinha desistido. Eu falei, por enquanto eu vou indo. Então eu vou com você também. Voltou a correr comigo 500 metros. 500 metros, aí ele parou, falou, não, eu vou esperar o ônibus aqui e tal. E eu continuei, pá. Aí, daí a pouco o ônibus já voltando, já subindo a 23 de maio para direção a Paulista, o ônibus me emparelhou, o motorista, eu estava nos últimos. Eu acho que estávamos ali, um senhor com o filho, uma senhora também, já de idade, e eu ali brigando para ver quem é que ia ser o último, né? E o motorista, entra aqui, você não está... E eu já estava tudo anestesiado aqui do frio, e doía tudo e tal. E eu pensando, se esse motorista parar e me obrigar a entrar, eu vou dar uma porrada nele, eu vou matar, porque se eu estou aqui, eu vou terminar, seja como for. Moral da história, 4 horas e 44 minutos, tiveram que me levar depois até o carro, eu não podia dirigir, carregar. Em casa tinha 5 ou 6 degraus, tiveram que me ajudar a subir, porque eu não conseguia subir. Eu passei o resto do dia na cama, com pinico, não podia nem levantar para ir ao banheiro. Estou falando sério, não estou brincando. Não é brincadeira, não. O resto da semana andando de perna aberta, descendo escada de costas. Mas aí quando eu já passei essa fase, né, eu pensei, puta merda, mas, desculpa, sem treinar. O meu longo maior tinha sido 8 quilômetros. Eu consegui terminar? Se eu de repente começar a treinar... Vai melhorar, né? Aí eu fui melhor. De 4 horas e 44, eu cheguei a 2 horas e 51. E aí eu já sabia que não ia melhorar mais, e aí passei para a Ultra. A primeira Ultra foi quando eu conheci o Oscar. Eu conheci o Oscar de uma maneira assim, mas ele mora aqui no prédio. Ele falou, vamos correr, vamos comigo até a USP lá. Ele cisma de pegar a marginal correndo. Pelo lado da terra? Do lado contrário dos carros. Eu falei, esse cara quer morrer. Eu com 3 filhos em neto, ele quer me matar antes. Né? Imagina, correndo, os carros vindo. Mas ele tava naquele estilo dele, shortinho de praia. Não, mesmo estilo, não mudou nada. O SUS é verão, o SUS é verão 365 dias. Né? Shortinho, sem camisa. Ele já correu assim às 24 horas. Ele já viu. É barato. Continua igual, não mudou nada. Viu, André? Você falando assim, maratona também, eu tinha um colega lá que treinava com a gente, né? Aí eu estava treinando naquela época que eu ia fazer o Mundial de 24 horas em Verona, na Itália, né? Aí
o Adivaldo naquela época, ele tinha me dado 100 quilômetros para me rodar naquele domingo, né? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar 12% do seu terreno, você vai rodar 88, só que eu quero a maratona para 3 horas e 10, né? Falei, mas 3 horas e 10 não dá, vou fazer 3h15, 3h20, né? Aí eu peguei, levantei de madrugada, rodei 38 quilômetros, ali no pace de 5 e pouco, né, por quilômetro, né? Falei, gastar energia, porque depois vou ter que rodar 4,5, né? Aí saí, aí tinha quando eu estava fazendo esses treinos, de quinta-feira eu fazia um trabalho de fortilete, 64 quilômetros, 1000 por 1000, né? Aí chegou um colega meu lá, eu tinha rodado 28 quilômetros, já 14 quilômetros já tinha feito, 14 por 14. Mas você não Aí, quer comer? Não quer nenhuma bebida? Não? Nós estamos ao vivo, mas do mesmo jeito que um café. Não tem problema. Aí esse rapaz chegou, aí falou, ele chamava o Veinho, ô Veinho, você vai fazer quantos quilômetros hoje? Eu falei, estou fazendo fortilete 1000 por 1000. E você? Ele falou, vou fazer 16 quilômetros. Aí então eu vou fazer com você. Eu falei, então beleza, então vamos fazer assim. Eu faço o quilômetro forte com você, aí eu rodo 2 voltas, você entra no 200, aí trota até o 200, faz as 2 voltas e meia, fechou o quilômetro 116, vamos fazendo assim. Aí ele começou ali 3h15, eu estava 4h45, 4h50, né? E ele sempre na minha frente. Aí daqui a pouco, eu comecei para 4h30, 4h15, aí vim baixando. E ele já foi encostando em mim, já foi diminuindo o ritmo para 3h40, 3h45, mas sempre na minha frente, né? Aí quando terminou o último, eu tive que puxar ele para ele ir, né? Aí, beleza, terminou, faltava 4 quilômetros. Aí eu terminei, né? Aí tinha umas 3 ou 4 equipes lá, né? Todo mundo conhecia. Aí depois ele falou, pô, velho, deixa eu falar uma coisa, você não vai ficar com raiva de você? Não, eu falei, não. Eu não sou o único, né? Aí é o seguinte, eu quero fazer 3 horas e 10 na maratona. Você não consegue fazer os tiros junto comigo? Você acha que você vai conseguir? Mas, rapaz, mas foi uma gaitada só do pessoal, estava tudo alongando lá, aquela rodinha de atrás, mas foi uma gaitada só. Aí ele falou, o que que foi? Falou, pô, se vier ele corre abaixo de 3 horas, fácil. E mesmo quando você vai rodar na maratona, eu falei, 88 quilômetros, e a maratona para 3h10. Ele falou, mas vocês acham que ele faz? Porque ele não consegue fazer o tiro comigo. Falou, de mesmo quantos quilômetros você fez? 64. Ele falou, e você? Ah, eu fiz 16. Olha só, você fez 25% do treino que ele fez. Olha a carga dele, a diferença, né? E outra, e quando lá na maratona, eu tinha que rodar. Aí eu falei para ele, ó, se você for comigo, eu sou meio ritmado, eu marco o ritmo para você, a gente sai ali na boa. Os primeiros quilômetros, geralmente eu saía 5 e pouco, né? Eu saía 5 e pouco. Aí, quando foi no terceiro, 4 quilômetros, olha, já não havia mais o cara. Aí, e outra, quando cheguei no Pacaembu, ainda sou humilde, já falei para ele, ó, se você quiser comigo, eu marco tempo. Não, já falei para você que eu quero ganhar bastante tempo, para quando eu cansar, eu quero fazer meus 3h10. Então, boa sorte, vou fazer o quê? Só amarrar o cara, né? Aí ele foi. Quando foi dos 20 quilômetros que eu arrivo a cabeça, que eu corro assim, né? Ele já sabe. Então, como é que é Seradeiro depois a pedir? Seradeiro. A gente chama ele de Seradeiro. É, o passinho ali em Seradeiro. Aí, quando foi nos 20 quilômetros, que é visto na frente dele. Chegou, passou a meia maratona, gostei nele. Eu falei, vamos comigo agora, que agora eu marco o ritmo. Eu estou no ritmo, dentro do ritmo. Então, eu estou até um pouquinho mais forte para chegar abaixo de 3h10. Mas se você vier comigo, a gente vai fazer os 3h10. Aí ele falou, não, você está correndo forte. Eu falei, ué, está correndo forte? Você está... Aí fui embora. Isso quando depois, como é que é aquela menina lá do Sul, Janine, aquela grandona lá que ganhou 50 vezes a maratona de Porto Alegre lá, aquela grandona. Aí ela terminou falando, meu, você tem o que mais? Eu falei, tem 8 quilômetros. Ela falou, fomos rodar no Ibirapuera. Isso, eu não tinha almoçado, tinha lanchado, tudo. Aí daqui a pouco, sabe quem chega? Ele, com a bolsa toda, mas todo desmunhecado, desafigurado o homem. Aí ele falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, não falei para você que era 88 quilômetros? Estou fechando, falta mais 8 quilômetros, estou fechando aqui. Aí ele balançou assim a cabeça e saiu. Aí tinha aquela lanchonete, ele sentou lá. Meu, mas estava assim, a cadeira da lanchonete. Cheguei, paguei um lanche para ele não conseguiu comer nem beber nada, né? Mas ruim. Aí ele falou, quanto você fez? Eu falei, eu fiz 3h05. Ele falou, pô, mas você não correu para 3h10? Eu falei, mas senti melhor depois da meia e acabei fazendo 3h05. Mas é eu falei, você falou 5h40. Loucura de responsabilidades que ele fez no passado, que agora ele já não está...
é aquilo que nós dizíamos, né? O ideal é começar bem e fazer as coisas bem, um profissional que possa te orientar e não fazer loucuras desse aqui. Ele já fez, por exemplo, maratona de Blumenau, levantar às 4 horas da manhã, rodar 30 quilômetros na pista lá, fazer a maratona Para 3 e 2. e depois ainda voltar para buscar algum amigo. Fazer mais 8, 10 quilômetros. Tá 3 e 2. 3 e 2. E só que, assim, nessa, o Adivaldo tinha pedido fazer 3 e 5. Aí eu falei, pô, não dá, né? 3 e 5. Ele falou, dá, eu sei que isso aqui dá. Aí eu passei a meia, aí eu olhei, era 1h31. Falei, caramba, se eu fazer a 1h34, vai dar 3 e 5, certinho. Aí passei a segunda meia, 1h31, a mesma ritmo. 3 e 2. Praticamente é um pace de 4,17. É, 18. 18. É rápido. No 100 quilômetros eu passei. Era rápido. No 100 quilômetros eu passei a maratona para 3 e 2. Você sabe como eu conheci ele? Eu falei para os caras. Eram 100 quilômetros em Santos. Eu nunca tinha visto a peça, né? 100 quilômetros em Santos, num percurso na avenida lá do Beira-Mar. 5 quilômetros, ia 2,5 e voltava 2,5. Eram 2,5 e 2,5, e o controle estava na metade. Eu organizei um grupinho ali, que a gente treinava, corria juntos, tá? Para correr a 5 por quilômetro. Vamos tentar fazer aí um ritmado aí, 5 por quilômetro, saindo da 8h10, 8h15, né? E aí saímos. Né? O percurso era para lá, né? Saímos. Quando a gente está no meio do caminho, do outro lado eu vejo o velhinho já voltando. Aí eu falei pro Jaiminho, que esse velhinho pensa que essa prova aqui é de 10 quilômetros? Pô, ele vai se quebrar na segunda volta, não aguenta mais nada. Só que não. O velhinho fez 7 horas e 32 minutos. Caramba. E o novinho aqui parou no 60 com cãibra, não aguentava. Eu Isso tava quantos com quilômetros? 100 quilômetros. Hoje é índice, né? Passei os caras ganharam 50 agora de carreira com 3 horas e 58. Sabe quanto eu passei o 50 no 100? 3h38 o 50 eu passei no 100. E mantive o ritmo. 3,38. 3h38 o 50. Passei a maratona para 3 e... Não, e aí o 3h12. Jaiminho que já conhecia falou, esse velhinho corre. Tudo bem que corre, mas isso aqui são 100 quilômetros. Como é que ele vai... Sai aí a 4h30 e aguentou 4h30 ou menos, né? Porque para a volta você já foi mais rápido antes de 4h30. Não, é bom. Essa amizade começou aí. Então, os dois aqui, eu conheci cada um numa ultra. Esse aqui no 100 e o Oscar nas 24. Qual o tênis que você usava, Nilson? Não, que chute. Eu comecei usando o chute mesmo. Comecei usando o chute mesmo. A 50 eu comecei usando aquele chute lá, na época de 18 anos, eu comecei com chute. Aí depois O cadastro amarrado na canela ainda? Depois veio aquele M2000, né? M2000. Era fininho, era fininho, Isso. não tinha muito Hoje apoio. não dá nem pra imaginar fazer uma coisa dessa. Eu não conseguiria. Então, nessas 24 horas que nós falamos, que ele quase me bate lá, eu ainda acabei fazendo 223 quilômetros nas 24 horas que o Luciano ganhou. Que aí depois nós andamos bastante, aí ele se recuperou, aí começou a correr. E ele sabe que eu caminhei e travo. Travo completamente. Mantive a segunda colocação, né? Mas depois voltei a trotar, mas trotar travado. Porque assim, se eu saio, eu mantenho o ritmo e vou embora. Mas se eu for inventado de caminhar muito, já era a prova para mim. Eu não consigo caminhar. Ele já sabia disso, que a gente treinava junto, ele fazia 10 voltas na pista, e eu fazia, quando ele fazia, eu fazia 2 correndo, então fazia uma correndo e parava um pouquinho para beber, para esperar ele, para a gente sair junto de novo. Aí ele fazia 10 em uma. E nessa ele aproveitava para beber, caminhar. Só que o bicho tem um passo tão rasgado dessa altura dele, que se você duvidar de descansado, ele faz 7,5 por quilômetro caminhando. Eu nunca vi. Parece, por isso que o apelido meu era enceradeira e ele era gazela.
É interessante, nós corremos nós três juntos. Que era nós, eu e ele e o Edson, né? Os dois tudo velório, e eu, quando eu começava a colar neles lá, aí a gente falava, lá vem, ele já ligou a serradeira dele, agora vai. Eu estou vendo aqui, você conseguiu o primeiro lugar na categoria 24 horas em ponto. Isso foi em 2019. Isso. Conta um pouquinho mais aí dessa. Essa prova foi o seguinte, eu vim de um acidente, né? Eu vim de um acidente... Desculpa, quantos anos você tem? Eu agora estou com 67. 67. E essa prova... Posso explicar? Pode, claro. Foi eu que o levei lá. É incrível. Ele já tinha alguns anos aqui que ele estava assim meio deprimido e tal, e eu animei, Milson, você tem que vir aqui, correr a prova e tal. E essas 24 horas de Pinto, eu estava na cronometragem. Então você vem, a gente corre a maratona de Madrid primeiro, que era no mesmo mês, e aí depois você já fica aqui, passa o mês todo aqui, a gente treina tal, e você corre as 24 horas. Ele chegou no sábado, foi sábado, né? Cheguei na sexta-feira santa. Eu fui buscá-lo ao aeroporto, trouxe para casa, tal. Saímos até, minha filha e meus netos estavam ali aquele dia e tal. Passeamos com eles. Fomos ao centro, almoçamos. E aí, não sei, a gente perguntou para ele, Edmilson, você veio com seguro de vida, para seguro médico e tal? Ela, sim e tal. Mas mostra aí para ele, para ver se tá. E aí ele subiu as escadas até o quarto de hóspedes, pegou o papel e a gente ficou lá embaixo. E só escutando. Desceu de cabeça a escada. Aí quando chegou embaixo, eu apertei a cabeça, só pus a mão, quebrou fratura dois. exposta de fêmur, Isso fratura aqui dos também. 2 punhos. Isso aqui foi Ele exposta deve ter também. descido lendo o papel. Isso, aí pisei pra Mas do jeito que ele caiu, eu olhei, vi a perna, peguei a perna, vi que tinha sangue, o pé dele estava assim. Estava ao contrário. Eu falei, nem se mexe. Já chamamos em 5 minutos já estavam ali. A médica veio, tal, examinou, falou, ainda bem que você não deixou ele se mexer. Porque o osso do jeito que estava aqui poderia ter cortado uma artéria. Nós já levaram, já passei a noite toda dele no hospital daqui, hospital. O mês todo lá ele ficou em hospitais. E o filho dele teve que ir para poder vir com ele para cá e tal. Passou um ano. Mas colocou pino. Colocou pino, não, colocou um eixo aí. De diâmetro. Meu Deus do céu. Tem um eixo aí na perna dele aí. Aí o ano seguinte, a mesma prova, né? Ele já recuperado e tal. Falei, vem de novo aqui para cá. E aí ele foi, eu corri a maratona de Madrid com ele correu as 24 horas, e foi essa prova aí que... E o bom... Nem eu, com toda a fé que eu tenho nele, nos médicos, né? Eu naquele momento não acreditava que ele voltasse a correr. E o bom foi que quando a médica chegou, isso aqui tinha sido tudo exposto também. Sim. Só que eu estava deitado e eu estava tentando pôr o negócio para dentro, né? Ela falou, senta. Agora, você imagina um velho que não fala o espanhol, não fala, que não pode comer e não pode andar. Nós tivemos, a minha esposa e eu, nos revezando 24 horas. No primeiro dia, isso aqui ficou 36 ou 40 e tantas horas, porque você foi na sexta e você só veio embora domingo de manhã. Só domingo de manhã, que quando a Neide foi lá. Não podíamos deixá-lo sozinho no hospital, porque ele não se sabe se comunicar. Né? Sim. Né? Então, quando eu tinha que ir para alguma reunião, porque eu ainda estava fazendo muitos eventos na época, ela ficava, quando ela tinha que eu ficava. O filho dele só foi para lá porque justamente no final de semana seguinte Tinha essa prova de ponto. eu tinha 2 provas
coincidindo. Então, eu ia para uma e a Neide ia para outra. Não tinha como. Como é que nós vamos deixar ele sozinho e tal? Por sorte, o seguro que ele tinha realmente seguro. Senão, O seguro. o seguro pagou a passagem do filho dele para ir lá e tal. Então, nesse final de semana, o filho dele ficou, ele não ficou sozinho lá. Mas nós não deixamos ele meia hora sozinho. Agora, mais uma que eu tenho que falar. Agora, aí onde você vê os caras que é amigo. Esse cara aqui, se ele estiver numa sala, você pegar um café para você tomar, ele se retira. E no dia que aconteceu, eu estava morrendo de sono, que eu tinha chegado, não tinha dormido ainda, eu caí do lá. O cheiro do café me dá enjoo. Eu caí do lá, a Neide fez o café. Quem foi que foi me dar o café? Eu lá? oferecendo café pro... Vou te dar café. E ele ficou ali. Quer café, André? Ele ficou ali de coca do lado, me dando café todo o tempo, que era para mim não dormir. Aí eu falei, caramba, o cara aqui tem um nojo. Isso aí é pequenas coisas que você sabe onde está a amizade, né? Porque ele não pode nem ver. Ele até tem um acordo com a esposa dele, não sei se eu acho que eu posso Nós falar. somos um casal de brasileiros atípicos. Isso. Eu não suporto café e ela não suporta banana. Então, o nosso acordo é assim. Ela não toma café se ela quiser me beijar. E eu não posso comer banana se eu quiser que ela me beije. Tá certo. Sujeira em casa. E nesse dia ele ficou lá com a xícara de café, do ladinho ali de coquetel, e falando na minha boca. E eu estava consciente, estou consciente de tudo. Aí eu falei, cara, o cara não pode nem sentir o cheiro do café, tá aqui de coca dando café para mim. Isso é Poxa, amizade, hein? isso não é uma amizade, isso é um amor grande. Agora veja aqui, a sua maior quilometragem, Edmilson, foi de 338? Ou teve Nas mais? 48 horas. Aqui nas 48 horas ele foi segundo. Fui segundo. Foi segundo colocado, Segundo Campeonato colocado, isso. Brasileiro, de 48 Isso. horas. Não, terceiro nas 48. 48 foi foi terceiro. segundo nas 24. Nas 24. O ano Ter antes. terceiro colocado nas 24 horas de Campinas. Isso. Eu fui quarto aí. Terceiro. 338 Isso porque me tiraram a prova, né? Porque eu estava liderando a prova, com 3 voltas na frente, o Satorato, que é um amigão que a gente tem, aquele é honesto também. Pelo menos comigo ele foi. Não, é verdade, é verdade. Porque Eles erraram na cronometragem, Ele erraram ele e comigo. Exatamente. Aí falaram que o Satorato só estava com uma volta atrás de mim. Ele falou, não, eu estou com 3 voltas atrás do Edmilson. Se eu ganhar dele, é um orgulho, mas para mim só ele estar correndo com ele é um orgulho. Pode ajeitar. E quebrou o pau com a organização. O cara está sendo beneficiado. Sim. Aí quebrou para lá, aí eles não arrumaram. Aí ele falou, Edmilson, vai lá, corrige essa coisa. Aí os caras, não, porque está certo. Aí eu digo que a importância que tem a informação para a estratégia do atleta. Ele perdeu a prova, não foi só por essas 2 voltas que tiraram, é que já desestabilizou emocionalmente. Exatamente, porque a cabeça... E ele perdeu de verdade a prova, o outro correu mais, porque mesmo se somasse essas 2 voltas, ele ainda não ganharia. Por quê? Porque ele se desestabilizou. E depois, a importância da informação depois eu corri assim, tão nervoso, assim, travado, que as pernas, o corpo tá tudo bom. Mas isso aqui me doía terrível mesmo. E ele sabe que quando as provas eu saio, do jeito que eu saio, eu chego, né? Mas me travou de um jeito... Comigo eles erraram também, mas eu fui quarto, eu teria sido quarto do mesmo jeito, não teria sido terceiro, mas eles erraram também. E também... Como é que chama o rapaz que organizava lá? O Robertinho. O Robertinho, que depois ele teve acidente, perdeu os jornalistas e tal. Ele estava organizando e estava correndo a prova. E em determinado momento ele estava disputando comigo a posição. O gozado é que ele foi dormir, ficou 1 hora dormindo, e quando ele voltou, estava exatamente com as mesmas voltas que eu. E a gente... Entende como é que é o negócio? Então... É complicado. E hoje, André, qual que é a sua maior quilometragem que você correu? 357 quilômetros... 358 e 200. 357 e 200. É bom que eles se completam, né? Já deu pra ver que eles se completam em tudo. Não, você está errado aí, que não é essa posição não, é lá. Essas 48 horas, eu fui, como a gente falou,
nas 24 horas do Ibirapuera, 3 meses antes, foi que eu me lesionei no tendão, o mesmo tendão que tá lesionado agora, e eu fiquei sem poder correr até 6 semanas antes da prova. Eu já tinha organizado a equipe, a Mizuno não sabia que eu estava machucado, né? Falei, eu vou, pelo menos o Edmilson vai correr, o Luciano vai correr, o Edson vai correr, a Domiciano, eu pus todo mundo no grupo, mas eu não vou falar nada para Mizuno, eu vou lá, vou rodar o que der para rodar e Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Só que ele começou 4 dias antes, porque essa prova, a Cross the Years, se chama, ela começa no ano e termina no dia 1º. Ela vira? Vocês viram correndo? Por isso Começa chama no assim, Natal, a Cross the termina no Years. Prova? Então, ele começou acho que no dia 26, eu comecei no dia 30, e quem correu, o Edson, que correu às 24 horas, começou no dia 31 de manhã. E todos terminam no dia 1º às 9 da manhã. Então, os 4 dias que ele estava correndo, a Neide e eu ficamos o dia todo dando assistência, abastecimento para ele. À noite a gente ia para o hotel descansar e o Edson, ele ficava lá na pista dormindo o dia todo e à noite o Edson dava assistência para ele, porque o Edson só ia correr o último dia. Então nós fizemos assim esse esquema. E ele começou a ter problema já no segundo dia. Estourou o tendão e a canelite. Estourou o tendão. Foi por tanto que você viu. É natural, né? É. Estourei o tendão. Aí eu... Então, eu acompanhei os 4 dias dele e o sofrimento, e não só acompanhei, ele ficou disputando o primeiro lugar com a mulher, uma alemã, né? E ele dizia, chegou uma hora que ele dizia, eu vou deixar ela ganhar, porque como ela é mulher, não tem importância porque eu vou ganhar nos homens. E eu falo, imagina que aqui você vai deixar a mulher ganhar, mas nem a pau, você veio aqui para ganhar, meu filho. Não vem e não deixava ele, né? Então, quando eu comecei a correr no dia 30, olha a responsabilidade. Eu tinha ficado 4 dias obrigando ele a correr com dor. Como é que eu ia poder fazer menos? Né? E eu não digo menos em termos de quilometragem, eu digo menos em termos de aguentar sofrimento. Uhum. Então, eu tinha esse aliciente, e tinha o outro aliciente, que era o Luciano, que estava na mesma prova. Eu tenho certeza que, se ele não estivesse na prova, eu talvez tivesse me acomodado. Se eu não estivesse na prova, o Luciano nunca teria feito 365 quilômetros naquele dia. Então, nós dois nos ajudamos. Uhum. Nós dois nos ajudamos. Mas eu sofri. Você imagina, 6 semanas eu tive de treinamento. Porque o médico só me liberou para começar a treinar leve 6 semanas antes da prova. Foi sem treino. Em 6 semanas eu fui fazer uma 48 horas e fiz 357 quilômetros. Que ainda depois, 20 anos depois, é recorde espanhol de 48 horas. Você mantém esse recorde? Ainda é meu. Caramba, incrível. Absoluto, não na categoria. O recorde é absoluto. Caramba. Então eu acho que alguma coisa boa. Agora, imagina se eu não tivesse machucado naquele dia, o que eu poderia ter feito. Eu sempre vou ficar com essa espinha. E o mais engraçado é que o ano antes, eu conheci essa prova um ano antes. Eu pesquisando e tal, conheci a Cross the Years. O recorde dessa prova, que já tinha 16 anos de vida naquele então, era de 296. E eu treinei, eu estava bem, o ano anterior estava muito bem. Eu vou ganhar essa prova e vou bater o recorde dessa prova. Fiz 316. Caramba. Terminei em terceiro. Nossa Senhora. No primeiro ano. Aí, no ano seguinte, eu falei, bom, agora eu vou. Bati o recorde da prova de novo. Terminei segundo. Não teve a terceira, porque depois eu mudei para a Espanha e, coincidentemente, São Silvestre é uma época que a gente sempre teve prova e já não deu para eu viajar. Mas hoje você continua correndo ainda?
Faz 2 anos que eu estou lutando aí com esse tendão aqui para ver se ele se... A última prova que eu fiz foi a Maratona de Madrid, que eu corri com ele, ainda fiz 3:28 ainda. 3:28. Machucado, Quando eu ficar mais velho, eu vou chegar nisso. e já estava machucado, e ele sabe. Depois disso eu parei quase 1 ano, voltei a correr na pandemia, dentro de casa, né, não podia correr. Então, ou eu corria no quintal, de 30 metros de diâmetro, ou ficava subindo e descendo de escada. E ali, André, eu vou te falar uma coisa que você não está sabendo ainda, que eu não te falei. E eu comecei a correr, que eu estava só engordando, não estava fazendo nada, porque eu não queria sair para a rua, né, muita muvuca. Aí você postou lá, pôs o seu chip, pôs tudo, e vi você passando ali na garagem. Eu me cronometrei nos 50 quilômetros. Arco inflável. Tudo bonitinho, correndo, Fez a organização. Cronometrei os 50 quilômetros com chip. Aí eu vi ele fazendo, eu falei, caramba, por que eu não faço aqui em cima da minha live? Aí comecei. Ele falou, pô, tem uns 100 quilômetros aí e tal, você arruma um espaço para você fazer. Eu falei, comigo mesmo. Acabei, levantei de madrugada 2 horas, comecei, quando foi 7, 8 horas da noite, eu tinha rodado 102,5. Nossa Senhora. Pois é. E eu vou voltar, eu ainda tenho Tem gás ainda. Tenho esperança de bater o recorde mundial dos 48 horas na categoria e o dos 6 dias. Eu já estou de olho nesses 2 recordes. Qual que é o recorde mundial da sua categoria, André? Os 48 são 322. 322. Eu me vejo capaz de fazer mais de 320 ainda. Com certeza. E nos 6 dias, acho que são 700 e pouco. Eu acho que dá para fazer. São 2 marcas que, para mim, são viáveis. Mas eu tenho que estar 100% bem. Eu vou ter uma consulta agora, dia 11. Quando eu voltar agora, dia 11 de outubro, com um médico, cirurgião e especialista do tendão. Aqui no Brasil ou na Espanha? Não, lá tá. E se operar e eu ficar bom, o ano que vem, que eu mudo de categoria, passo para a categoria de 65, aí eu vou tentar o assalto. Agora, André, se você quiser falar um pouquinho mais da sua assessoria, seu treino e tudo mais, Sim, fala um pouquinho. E dá dicas para as pessoas, porque eu vejo que você é um atleta que começou tarde. Comecei tarde. Começou tarde. 2 anos tarde. Então, vamos falar um pouquinho para as pessoas aí que queiram iniciar, né? Eu acho que se eu tivesse começado no atletismo com 18, 20 anos, eu não digo que ia ser olímpico, nem muito menos, Mataria mas na acho elite. que baixado Quer de dizer, 2 já tá na horas e elite, 30 isso aqui é elite, maratona, né? eu acho que sim. Sim. Bom, qual é a dica que você dá para as pessoas que querem começar depois dos 30 anos? Bom, em qualquer idade, a primeira coisa é ter um bom assessor, um bom treinador. Porque para não cometer os erros que eu cometi, para não cometer os erros que ele cometeu, de fazer uma maratona tendo feito só um longo de 8 quilômetros e sem nunca ter né? Então, o conhecimento técnico é fundamental. Então, um bom treinador que tenha bagagem acadêmica e que tenha bagagem de experiência também. Só conhecimento acadêmico, se não viveu as experiências, fica um pouco difícil. Eu tenho conhecimento acadêmico, por exemplo, de todos os esportes, mas eu não me vejo capaz, por exemplo, de ser treinador de basquete, ou treinador, ou professor de judô. E eu tive todas essas matérias na faculdade. Então, não basta, eu acho que não basta. Um bom professor de judô tem que ter passado pelo estudo acadêmico e tem que ter passado também por ter sido um judoca. E isso, para mim, é fundamental. E a alimentação, você acha que é fundamental também? A alimentação é um dos pilares fundamentais de todo o esportista, né? São três. Treinamento, alimentação e descanso. Descanso, a maioria pensa que descanso, para que eu vou descansar?
Mas é justamente na fase de descanso que o organismo se prepara e absorve tudo aquilo que Por o que é treinamento... importante, André, descansar? Porque as pessoas acham que dormir 4 ou 5 horas já está bem descansado, está aptos a correr. Por que é necessário o descanso? Mas é justamente o que eu estava te falando. Qual é o efeito do corpo sobre isso? As alterações fisiológicas que fazem com que a musculatura cresça acontecem na fase do descanso, não na fase do treinamento. Entendeu? É fundamental, porque senão você expõe o corpo a um estresse alto de treinamento. Para quê? Para que depois, na fase de descanso, o organismo recupere aquela energia perdida no treinamento e aumente o nível de energia para aguentar um estresse maior. É o primeiro fundamento do treinamento desportivo. Então, é fundamental descansar. O Emil Zatopek, que foi, na minha opinião, um dos maiores fundistas, que é o único que ganhou as 3 provas, as 3 provas de fundo da Olimpíada, os 5.000, os 10.000 e a maratona, na mesma Olimpíada. É o único, até hoje não foi repetido. Ele ganhou uma dessas Olimpíadas 30 dias depois de uma cirurgia de apendicite. Caramba. Justamente pelo descanso. Ele foi obrigado a descansar de todo o treinamento que ele é famoso pelos treinamentos cavalares que ele fazia. Ele é que inventou essa de fazer 40 tiros de 400 metros. Ele era um locomotivo humano, era o apelido dele. Então, justamente por causa do descanso, porque ele permitiu que o corpo recuperasse tudo aquilo que tinha perdido no treinamento. O ideal seria o quê? 8 horas, 10 horas? Isso depende de cada pessoa. Isso depende de cada pessoa. Você também não pode ir contra... contra o teu organismo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que durmo muito pouco. Eu até gostaria de poder dormir mais. Eu não consigo dormir 6 horas contínuas. Eu sofro disso, que eu só durmo 6 horas no máximo. Eu também. Então, quer dizer, mas eu já sou assim. Então, agora, uma pessoa que dorme normalmente 8 horas, se te ouvir falar que você só dorme 6 e está bem, vai querer dormir 6, já não pode, porque aí sim vai ter um déficit. Né? Então, cada pessoa, mas tem que ter um descanso. Todos os fatores têm que ser levados em consideração na hora de programar, planificar um treinamento. Um treinador tem que levar em consideração o tipo de atividade que a pessoa tem, quantas horas de trabalho, que tipo de trabalho, que família ele tem estresse familiares, tem filhos para cuidar, tem esposa, tem... Influencia tudo também. Isso influi, né? Não é só, não... você quer fazer maratona, você vai fazer esse treinamento e é o mesmo treinamento que você passa para todos. Não tem sentido, porque cada um tem um tipo de trabalho. Um passa o dia todo quebrando pedra, o outro passa o dia todo sentado. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. E hoje, como que você vê a ultramaratona para as mulheres? Aqui no Brasil eu vejo vem aumentando. E que vem observando que elas vão se tornando cada vez mais resistentes. A mulher é muito mais resistente. Eu já fui testemunha de provas vencidas por mulheres. Igual no mesmo, sim. equalizado com homem. Vencida no geral, Legal. por mulheres. Porque é fácil de explicar, a mulher tem mais gordura. E a gordura é uma fonte calórica de longa duração. Então, e aí a velocidade já não influi. Porque nós estamos falando ultramaratona, eu sempre falo para os meus atletas que a ultramaratona, óbvio que se você pegar
uma pessoa com potencial físico e genético melhor e outro não, né? Se os dois perderem o mesmo tempo na ultra, vai ganhar o que é mais rápido, isso é óbvio. Mas eu já vi muita gente que corre muito menos ficar pau a pau, ou inclusive ganhar de gente que corre muito mais. Porque perde muito, a maratona ganha quem perde menos tempo, não quem corre mais. Então tem gente que perde tempo de bobeira, porque vai ali, aí lembrou que passa o controle, mas vai ao banheiro, e depois volta, ou então pega o celular, vai falar com o amigo, está andando. Está perdendo tempo. E se é numa pista, então, em vez de correr na raia 1, está correndo na raia 3, você está fazendo 17 quilômetros a mais, ou 17 metros a mais por volta. Isso no final conta. Então, são pequenos detalhes que ao longo de 24 ou 48 horas faz muita diferença. Então, podemos considerar que provas de 200 quilômetros, a mulher está lá, ela tem a possibilidade de ganhar muito fácil. Tem. Agora, recentemente, a Camille Ron, americana, que é a recordista mundial de 24 horas, ela, infelizmente, nas duas últimas tentativas de recorde, ela não foi bem sucedida, machucou e tal. Mas ela tem como objetivo bater o recorde das 48 horas absoluto. E ela tem marcas superiores à maioria dos homens. Qual é o recorde dela? Você tem... Na 270, na França ela fez 270. Alguma coisa? Nas 24, né? Nas 24. Nas 24. Eu não sei se foi 270, se foi 269 alguma coisa, mas... Isso eu acho que é muito bom isso. Muito bom. Umas 48 horas que eu corri na República Tcheca, em Brno, ganhou a russa. Ganhou no geral. O masculino foi um italiano, mas correu, fez uma distância inferior a ela. O que eu percebo aqui no Ibirapuera, quando você vê as mulheres correndo, ela tem uma disciplina melhor que do homem. Eu, lógico, não estou falando do atleta de elite, ele sempre tem aquela disciplina. Claro, mas se você pegar do amador, né, já indo para o nível mais elevado, elas são doutrinadas, assim, elas correm direitinho. Você vê que elas estão encaixadas. Elas obedecem mais. Exatamente. Então a tendência é ela ter uma performance maior. E você pega os homens, corre, tem hora que ele está dando disparo, você fala, caramba, esse cara vai para onde? Daqui a pouco ele está morto. E essa mesma mulher que estava lá doutrinada passa. Infelizmente, talvez não aconteça com tanta frequência das mulheres ganharem ultras dos homens, porque a quantidade de mulheres correndo ultra ainda é muito pequena. Quando estiverem em igualdade, aí sim. Mas a gente já tem alguns exemplos, né, André, aqui, que eu acho interessante até citar quando você estava falando. Tem mais mulher que tem tanto de desempenho mesmo. Porque uma das grandes atletas que a gente tem nos 100 quilômetros, né, que agora recentemente foi mãe, né, foi a Luísa Tobar, né. A Luísa Tobar, antes dela vir para a Ultra, ela fazia triatlo. E ela foi correr um desses double Ironman, 2 vezes o Ironman. Então, o último dia, o pessoal largava, tinha que correr 84 quilômetros, que é 2 maratonas. Sim, são né? 2 maratonas. E correr seguida direto. Quem que ganhou a prova? No geral, a Luísa com 6 horas e pouco as 2 maratonas. Né? Exatamente. E assim, botou o segundo... A Badwater já teve mulher que ganhou a Badwater nos Estados Unidos. Que é aquela ultramaratona lá, em condições climáticas absurdas. Sim. Já teve mulher que ganhou. É que nem naquela ali que a nossa amiga lá das 6 horas que correu 80 quilômetros, eu postei num grupo lá de corredores, que teve corredor lá que postou que ali, mas nem de helicóptero a pessoa corria isso. Aí eu peguei, tirei o meu currículo do 100 e pus os 80 quilômetros que eu passei abaixo de 6 para correr 100 e mantive o ritmo. Eu passei para 5,58 os 80 quilômetros.
5,58 nos 80 quilômetros e fechar 100 em 7 horas e 32. Aham. Entendeu? Aí eu mostrei pro cara. Falei, pois eu aqui, ó, tava fazendo 100, depois mostrei o resto. Aí o cara ficou quieto. O cara, né, faz maratona e acha que o Não cara conhece, faz né? Mas nós temos que aceitar quando as mulheres são melhores que os homens. Por que não? Aqui não no tem, ó, lembra daquela estáfia do Ian Escuro? Foi 4 Foi recordista mundial dos 24. E era só estáfia. A Edith. Edith Peron, né? Peron. Assim. não lembro do sobrenome. Eu também não lembro de ser Peron, mas era a E é Edith. preta, Isso, mas branca que ele. ela foi o apoio do Ian Escuro, numa das provas que eu corri lá em Sugé. Sei. E acho que na primeira ela meteu mais 235 quilômetros na primeira, 24 horas. Edith Berces. Berces. Ela foi campeã mundial em Verona. Foi campeã mundial. Sei. Campeã mundial em Verona, foi recordista. Fez 260 e pouco, né, André? Não chegou. Acho que 258, por aí, quase 260. por aí. Sim, porque depois vieram as japonesas e agora, por último, a Camille. E ela naquelas 48 horas lá, você lembra que ela estava correndo e sangrando tudo, até a gente achou que a situação era tudo assado. Ela não foi a única, até a maratona Assava de tudo. Boston já foi Toda ganhada. assada. Foi pelaquela Até as americana. coxinhas grossas, branquinhas, de short curto, né? Feriu que deu na carne viva. E correndo, né? Porque só ali, aí quando o suor bate em cima, né? Você vê como tem mulher raçuda também. Susso, quer fazer as considerações finais aí? Essa ótima conversa que nós tivemos aqui com o André, com o Edmilson, Poxa, eu só tenho aqui a agradecer o tempo deles, né? a presença aqui do André, do Edmilson. Coincidiu dessa minha viagem aqui, rapidinho aqui por... Pra Você mim, padrinho de casamento sábado. Para mim é um mundo novo. O Susso é um cara que conhece muita gente, eu estou iniciando, né? Então é muito bom ver pessoas experientes, as dificuldades que passou e as superações, né? Porque isso aqui, o currículo de vocês é invejável. Não há dúvida disso. Se você olhar hoje o conforto que nós temos de tecnologia e pelo que vocês conseguiram de índice sem ter essa tecnologia, imagina vocês com essa tecnologia hoje. A O que vocês vão fazer? tecnologia que nós tínhamos, para dar um exemplo, eu fiz plaquinhas de 1, 2, 3, na raia da USP. Se você correr ali, você vai ver, ainda tem algumas ali. 1, 2, a cada 100 metros eu pus uma plaquinha lá com aramezinho, tá lá até hoje lá. Por quê? Tinha que fazer tiro de 200, de 400, de 1000, lá. E não existia GPS, então quando a gente podia ir para a pista, fazia na pista, mas não é, você sabe que não é todo dia que você consegue acesso à pista. Então eu criei ali, essa é a tecnologia. Uma medição. Nós pegava aquele caçozinho, né? Que tinha aquele snap, você registrava cada quilômetro. O primeiro era de 30 memórias. Nossa, não dava para maratona, tinha que marcar de 2 em 2. Depois já veio de 50 memórias, aí já dava para marcar tudo. Mas GPS, hoje em dia, você acredita que atleta meu já foi capaz de, por exemplo, uma situação concreta, né? Você vai fazer, eu na pista com ele, você vai fazer um teste agora de 2.400 metros. São 6 voltas. Ah, tudo bem, então. Vai largar aqui, quando terminar as 6 voltas, você para, você vai tentar fazer o melhor tempo possível, a gente vai marcar o teu pulso e tal. E aí ele começa a dar uma... Na 6ª volta, ele para lá nos 300 metros. Falei, puta, machucou, né? Vou lá. A crise, o que aconteceu? Não, já fiz 2.400. Mas como? É lá? Não são 6 voltas completas? Ah, mas é que meu GPS já marcou 2.400. Pode. E outra, uma atleta, né, que tinha que fazer um longo de 30 quilômetros, eu estou chutando, vai, tinha que fazer 30 quilômetros, me manda depois só corri 10.
Mas por quê? Você sentiu alguma coisa? É que apagou meu GPS. Acabou, né? Parou. Acabou a pilha. Mas eu não te falei para fazer um ritmo suave, 5,30 por quilômetro e tal. Você sabe mais ou menos Sim. que ritmo é 5,30? Né? Então, vai por tempo. Vai por tempo. Até mesmo a cadência, né? Você consegue. Depois você acompanha. Então, hoje em dia, as pessoas estão tão condicionadas à tecnologia que, de repente, não sabem correr se a tecnologia são capazes, numa corrida, numa competição e tal, se o relógio apagar no meio da corrida, não chegar, porque eu não sei que ritmo que eu vou. Eu acho que um dos primeiros vícios que tem que ser tirados de Eu qualquer corredor sempre, é perder a mania de ficar olhando o relógio. O relógio é o seu inimigo. pelo menos um dia por semana, eu peço aos meus atletas que corram por sensações, porque você tem que ter uma noção Você sabe o seu ritmo, né? Depois você acostuma. O corpo, você sabe quando você está a 6, quando está a 5, quando está a 4 E quilos. tem que saber, Sim. você tem que saber quando você está correndo lento e quando você está correndo rápido. Sim. Mas pelas sensações, não pelo teu relógio. André, agora diz aqui pro pessoal, quem quer treinar com o André, como é que faz? Qual o contato? Quem quer treinar comigo, no Facebook tem a minha página, Vasquez Treinador. Se quiser, eu posso deixar o telefone também, o WhatsApp. Eu coloco lá. Mas é 34, código da Espanha, 605-684-547. Manda um WhatsApp para mim e a gente... Esse treinamento é online, com planilhas e tudo mais. Com planilhas, planificação, acompanha. Geralmente eu gosto de enviar a planilha a cada 4 semanas, mas isso não impede que nesse período de 4 semanas eu não mude tudo, se eu achar que tem que mudar pelo retorno que o atleta está me dando. Antigamente eu mandava a planilha, um Excel, e aí tinha o que ele tinha que fazer e ele tinha que preencher o que ele tinha feito. Hoje em dia é muito mais fácil, com o Strava, eu tenho meu grupo de Strava, ele entra no grupo e todo dia eu acompanho o treino de todos os meus atletas. E eu sei o que eles estão fazendo, como estão fazendo. E o Strava, se não me engano, tem ao vivo também, né? Você consegue colocar o Strava no ao vivo? Mas não precisa, né? Eu só vejo todo dia ali o treino que eles colocaram e é muito. E aí eu já sei se ele tinha que fazer isso e fez isso. Por que você fez isso? Teve algum problema? Então aí a gente já conversa e eu posso mudar ou não a planilha. É como se eu estivesse ao lado dele. Até às vezes melhor, porque sem querer desmerecer as outras assessorias, mas um treinador que tem 50, 100 atletas, dificilmente vai conseguir ser personalizado o treino para cada um deles. Geralmente o que eles fazem é fazer grupos, né? Esse grupo eu vou passar esse treino, esse grupo eu vou passar outro. Eu ainda continuo fazendo treino 100% personalizado. Eu não tenho muitos, mas todos os que eu tenho são treinamentos individualizados. Legal. Muito bem. Comunicação 24 horas por dia. O WhatsApp está aí para isso. Sim, isso é verdade, é verdade. A última pergunta minha agora. Eu fiz... Quanto que eu fiz? Quarta-feira passada, né? Quarta-feira passada, 6 horas no Ibirapuera, corri 52 quilômetros. Estou lento, dá para melhorar. Mas eu não deu sangue lá. Para que eu pudesse te responder com propriedade, eu teria que saber... Eu fiz meu pace a 6,40. Quais são os seus tempos médios de treino e de competição. Assim, à primeira vista, pode ser excelente e pode não ser. Só que eu tava com aquele tênis que todo mundo fala que é tênis proibido, né? De 50, né? Da Adidas. Com conforto. Placa de carbono. Placa de carbono, não dói a musculatura. Que dura só 800 quilômetros. Isso aí. Eu acho um absurdo pagar 300 Depois euros. você vende o ringue. Uma coisa
que para nós Dura um não vai mês. durar um mês. Exatamente, eu É falo incrível. isso. Não tem, eu não pago. Não pago. Meus tênis são Mas eu de testei 50 a dois. 60 euros. Eu testei dois, né? Os dois é de fibra, Uhum. só que um é esse que faz de triatletas, não vou dar marcas, né? Uhum. Mas um que esse de 50, que eu dá um conforto, eu fiquei menos 40 segundos mais rápido. Sim, não. Tem benefício, isso é patente. outro, Não eu fiz 3 horas, né? Os 3 tempos que horas. eles estão fazendo, é Tem- óbvio. Dentro das 3 horas, tranquilo. Estava fazendo entre 5 e 30, 5 e 40. Quando eu passei para o outro, ele aumentou 40 segundos. Uhum. Porque eu já não tinha o mesmo conforto. Mas isso acontece em tudo. A bicicleta, é óbvio que uma bicicleta de carbono, 10 mil 100 mil. euros vai fazer com que você corra mais Não. rápido do que uma de 1.000 ou de 500, é óbvio. Mas isso é importante para os elites, porque para o elite, Aham. 30 segundos muito representa ser primeiro ou ser terceiro ou quinto. Aham. Agora, para um popular como a gente, vai melhorar o quê? Uma maratona, em vez de fazer 2h51, vai fazer 2h49? Chama mediano. Tem diferença? Aham. Não tem. Não tem. Não tem. Então, não. Eu tô correndo com esse de 50 porque eu acho que eu quero testar, né? Uhum. Então tive algum benefício de desconto e tudo mais. Venho treinando com ele, mas assim, vamos ver às 12 horas como lidar Uhum. com ele, né? E quando Fazer você a vai muscular fazer? da Isa, dia 9 de Beto. outubro. Você vai estar lá? Era do Sim. Genópolis, ou o próximo. Piatuba. E qual é a tua Eu vou estratégia? dar uma passada lá no... Você tem treinador? Tenho, eu tô com treinador. Eu tô com o pessoal do Adriano Bastos, né? Depois ele E faz eu também o tô com o contato Ricardinho, do que cara lá no é um outro que treina pela Adidas lá Pegamento também. das 6 horas. Tá, Mas a estratégia assim, tá no é meio dos não... amigos lá, né? Tão gostoso. Mata a o, saudade. o que eu tô tentando agora é experimentar. No ano passado eu tentei 100K, parei com 30, sol de 38, 39, desidratação foi intensa, pressão E onde caindo, eu vai parei. ser essa prova? Em Dayatuba. Indaiatuba. Então é mais uma experiência aí. Mas entrando- mesmo sendo uma experiência, né? Tem alguma tem você estratégia, sim, já sim, deve- tem porque isso estratégia. é fundamental. Tem estratégia. Isso é fundamental. Então, lógico, as paradas, necessidade de hidratação, alimentação. De todos os de alimentação, estratégia psicológica. Sim. Né? Não esqueça que eu tenho um mestrado Psicológico em é um psicologia do psicológico esporte. aí do lado. E de tudo, de logística. Você tem que ter tudo isso já preparado. Não deixe nada para o improviso. Sim. Lembra, Deck? Nada para o improviso. Deixa Lembra tudo que a gente certinho, fazia uma tudo planilha certinho. nossa de alimentação, de hidratação, a gente fazia uma planilha. Nas 48 horas, as É, primeiras fazia uma 48 planilha de horas que eu alimentação. fui em Fênix, Às vezes eu levei uma ia- planilha Excel com o que eu ia comer e beber a cada 15 Isso já minutos. fiz. Isso já fiz. Tudo. E a Neide ia me dando e anotando. Eu ainda tenho essas planilhas. Eu já falei, quem vai me acompanhar, você vai me anotando quem Ainda tá tenho sendo. essas planilhas guardadas, então ela anotava não só o que ela ia me dando, Aham. né? Ou seja, o que estava escrito que ela tinha que me dar, o que na realidade ela acabou me dando, porque óbvio que depois, na hora você acaba, né? Você está querendo mais nada, só quer correr. E a distância que eu ia fazendo a cada hora. Isso eu já pedi para. Vai ter isso aí. Porque é lógico, depois de um determinado tempo você já perde um pouco de referência. Você não consegue fazer tanto cálculo matemático, lembrando de todas as coisas do que você fez há 6 horas atrás. Então, Eu um tenho conselho. gosto muito de Não- matemática, eu lembro tudo. Não leve celular, ou se levar o celular, deixa com quem vai te dar abastecimento. Não. É um eu comedor já- de tempo. Sim. Lembra que eu Sim, acabei sim. de falar que não ganha quem corre mais, ganha quem perde menos tempo? Sim. O celular é o inimigo número 1 da economia do tempo. Isso é uma coisa que eu já não levo nos meus treinos. É lógico, você fica com a precisa de um socorro ali da Aham. família, mas eu não olho. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas vão lá e mandam foto, e mandam Nem tira foto é após o treino. no grupo do WhatsApp, fica falando, Não, estou aqui não. cansado. Aí vai tirar foto. Não. Informação, né? Então, informação. você falando de calor,
André, acho que lembra daquela de Campinas, lembra aquela de Campinas estava 36, 38 graus, e era descida na subida do caramba, no 100 quilômetros. Nossa, 100 quilômetros da... Do Extra. do Extra. Isso. Eu estava treinado naquela época, tentar baixar meu tempo, fiz 8 horas e 25. Nossa. Mas era assim e voltava. O Valmir Nunes parou. Que ganhou, né? O Valmir Nunes parou, o Santa López estava lá também, né? Parou também, o Russo também. Os elites tudo parados. Eu, depois dos 80 quilômetros, assumi a 5ª colocação e não perdi, eu posso ter ganhado. Aí tinha um grupinho que estava correndo com a roupa do Extra, e depois me jogaram tudo na minha frente e eu fui para 7º, foi 8º colocado. Eu tenho certeza que dos últimos 20, eu devo ter ganhado mais algumas posições, que eu estava passando muito tempo. E esses caras ficaram na minha frente, eu passava por os caras caminhando, e eles sabem, eu nunca me provo. Eu corri direto. Você já fiz 8 falou. horas e 25. É da idade, né? 8 horas e Pessoal de 25. certa idade fica repetindo. Sussu. Legal. Edmilson, você, como corredor, qual a dica que você dá para o pessoal que está começando? Olha, que nem o André falou, tem que ter um bom treinador, o cara também tem que começar não pensando nos outros, né? Sempre pensar no seu relógio, tem que brigar sempre com o seu relógio, começar no seu ritmo e cada que ele for ganhando os minutos, que for ganhando no relógio dele, ele vai ganhando dos outros, né? Portanto, ele brigar com o próprio tempo dele, né? E esquece os outros. Se ligar nos outros. Não é. O problema é manter o ritmo dele, tentar, e assim que você vai progredindo, vai chegando lá, né? Devagarinho. Eu comecei devagarzinho, né? Quando me falavam que... Quando falava para mim que eu era bom em ultra, que eu tinha muita resistência, eu buscava nas provas, chegava, parecia que não tinha nem corrido. Falava, você vai ser bom depois que você for correr ultra. O que é ultra? A partir de 50 já é outro, mas você vai ser bom do 100 para cima. Eu falei, certo, o cara corre 100 quilômetros. E hoje eu estou aí. Uma dica que eu queria dar para os atletas já um pouco mais sérios, aqueles que querem índice ou tal, se especializar. Porque nós estamos falando aqui de ultra, tudo bem, ultra é qualquer prova acima de 50 quilômetros, mas não é tudo igual. Da mesma forma que o fundo não é todo igual, tem quem é bom em 800 metros, quem é bom em 1.500, quem é bom em 5, eles não vão correr maratona. E quem é bom em maratona não corre. Então, você tem que se especializar. Se você quer ser um atleta de alto rendimento. E é uma coisa que eu aqui no Brasil eu não vejo. Aqui no Brasil, não sei se é pela falta de oportunidade, pela falta de... Os atletas querem correr tudo. Do mesmo jeito, da mesma forma que estão correndo 50 quilômetros, querem correr um 80 de montanha, querem correr 24, querem correr 12. Então, são coisas totalmente diferentes. A preparação é totalmente diferente. A competição é totalmente diferente. E o biotipo é diferente para cada uma delas. Então, se você é rápido e resistente, se especializa em 100, 50, 100. Se você não é tão rápido, mas você, de repente, uma ultra de montanha é o teu perfil. Então, se dedique a ela. Se você, como eu, diesel, que de montanha não vai bem, não é rápido, que 7 horas e 36 não é rápido para 100 quilômetros. Então, se especializa em provas de circuito, que são planas, então, mas se especializa e corre só isso. Não queira correr... Eu vejo esse aqui correu o Caminhos da Fé, correu a BR-135, correu as 24 horas de pista, correu 100 quilômetros... não vai ser bom em nada. Ou seja, vai ser regular em tudo e não vai ser bom naquilo que ele coloca. Se especializar, né? Tem que se especializar. E é difícil entrar na cabeça dos atletas. Pô, mas é que me convidaram para correr e tal. Posso fazer para treino? Como é que você vai fazer para treino uma prova de 80 quilômetros? 80 quilômetros não é treino. Mas eu vou só rodar. Como não vai rodar? Se especializa. Treina para ela.
Você quer fazer índice, 6 meses de treino, pelo menos, com o único objetivo de correr aquela prova. É verdade. Com bom treinador e com bom planejamento. Ah, não, mas eu tenho treinador, mas ele me deixa correr. Então, De qualquer jeito. então desculpe, mas não é um bom treinador. Depende do que você quer. Você quer só se divertir? Você se diverte correndo 100 quilômetros e diverte correndo montanha e tal? Eu acho perfeito. Aham. Mas então não enfoque, mas eu quero índice. Se você quer índice, especialista. Tem que se especializar. Porque isso é assim em todas as modalidades esportivas, né? Você acha que o Kipchoge vai correr montanha? Não, ele é maratonista. Agora, quando ele deixar de ser maratonista, e na Espanha tem o Chema Martínez, que já foi atleta olímpico em várias Olimpíadas, ele agora corre de tudo, ele já foi correr a de Sables, corre todo tipo de prova, porque ele já não é mais atleta de elite, ele já não é mais profissional, ele está se divertindo e corre tudo. Mas enquanto ele era um atleta olímpico, era maratonista, no máximo ele vai correr 10 quilômetros, 15, meia maratona, como preparação para a maratona, que era a modalidade esportiva dele. Então, os ultramaratonistas aqui teriam que fazer a mesma coisa. Você é um bom corredor de 100 quilômetros, então se dedica a correr 100 quilômetros. Você vai correr maratona como treino, você vai correr meia maratona, mas não vai correr uma prova de 80 quilômetros de montanha, porque isso não é treino para 100 quilômetros. E vice-versa. Você vê o maior corredor de ultra do mundo, esse espanhol aí, agora eu esqueci o nome dele, ele anunciou que ia bater o recorde das 24 horas, foi agora no inverno aí. Correu 8 horas e teve que, porque ele é corredor de montanha, não é a mesma coisa. E ele é o melhor corredor de montanha do mundo, né? Então, cada um no seu especialização. Eu já fiz 6 horas e não conseguia nem andar, cãibra e tudo mais. Agora essa última que eu fiz, eu acabei bem, sorrindo, sem nenhum tipo de problema, saí andando, cheguei em casa, tomei banho, então normal. Como se tivesse feito um treino. Mas você é um atleta popular, você vai para se divertir, não tem. Agora, não tem aquela obrigação de quero ser elite, quero. Mas se você chegar um momento em que você acha que você tem condições de conseguir um índice em alguma delas, se você quiser, você vai ter que especializar. Enquanto for para brincar, você pode fazer o que você quiser. Dentro né? É que tem que pegar gosto. Acho que o ultramaratonista tem que começar a pegar gosto. Né? Eu já não tenho esse problema de câmera, graças a Deus. Assim, a pessoa se sentiu bem, correu e tudo mais, gostei, vou me especializar. Né? Então, eu vim como velocista, mas aquele velocista mediano, né? Então, quer dizer, sem valores significativos. Mas indo para a ultramaratona, assim, calma aí. A idade, já estou numa idade boa, dá para treinar, dá para chegar próximo. Talvez não na elite, mas você ficar muito próximo entre os 15 primeiros. Começa com 15, depois os 10. Mas começa assim, depois vai tentando baixar. Depois vai tentando. É aquela referência, né? É a referência. Tem que ter referência. Para quem que eu estou correndo contra quem, né? Que nem a vez eu falo pro cara. Precisa melhorar ou não? A referência tem que ser você mesmo. Você tem que correr contra você. Que nem a vez eu falo, cara, você faz um tempo na prova. Ganha experiência naquela. E a outra você tenta baixar. Sim, você baixou 10 segundos, 20 segundos, mas já baixou, já superou. E assim por diante, vai tentando crescer mais, né? Verdade. E acho que é isso aí. É passo a passo, né? Eu agradeço, Edmilson, André, pelo tempo de vocês aí. É muito bom escutar histórias de pessoas experientes. Aqui. O Susso, quando nós estamos ao vivo, eu tenho que falar, Susso, pode falar, eu deixo. Não, mas quando ele fala com propriedade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um dos caras que mais conhece aí, questão de ultramaratona. É o cara que mais valor, né? Mais. A gente
lembra que foi ralado, né? A primeira vez que nós fomos fundar a associação foi Caminho de Santo. Aí já começamos Eu a ontem fazer. estava lembrando, porque ontem eu vim com a Neide aqui no Ibirapuera e fizemos aí 2 voltinhas andando aí e eu falei, lembra ali da Praça do Porquinho? Nós saímos daqui e fomos até São Vicente para fundar a Associação de Ultramaratonas. Brasileira. No ano de 2000, né, André? Nós fomos os fundadores. Não, mas eu vou conversando com o Sus, caramba, vocês começaram, iniciou tudo. Nós começamos gatinhando esse aqui, o que esse... A minha filha... O professor Marcos tem quantos anos no clube? 40 anos no clube? Que o professor Marcos só? 27, 29 anos. Ah, não, fundei um clube lá. A minha 27 filha anos. que hoje tem de 33... 33, André. Ela era uma 32 ela criança. faz agora em dezembro, 32. Ela tinha quanto? 7, 8? Era uma criança. Que barato, né, André? E foi legal. E naquela época a gente conseguia juntar um grupinho, sair daqui do Praça Porquinho e ia correndo. Mas esse aqui era mais vicioso. As pizzas mais difíceis de conseguir. Tivemos que correr 70 quilômetros para comer uma pizza. Agora esse aqui que eu não Quer correr, corre 70. ele tinha casa lá em Manganguá, 110 quilômetros. Vamos para Manganguá correndo. Aí nós, Fomos correndo Carro pra quê, né? pela Estrada velha aí. Estrada Velha, pegava essa, mas 110 quilômetros. Cubatão, aí a Pedro Táxi até Mongaguá. Esse cara quase morre atropelado. Cara, Foi. Aí, bom, quando chegava lá no outro dia, pra gente descansar, aí tinha umas cachoeiras, que era 10, 12 quilômetros, né? Vamos lá, né? Aí nós ia lá tomar banho na cachoeira, não tinha pra descansar nas quebradas lá. Aí, bom, aquele interessante é que a esposa dele tem medo de todo bicho, até de borboleta, né? Ela veio de bicicleta e perguntou, a gente tinha que esperar ela, né? Aí quando nós correndo, aí daqui a pouco, ela falou, não, voltar para pegar nele. Quando eu olhei, ela estava dando uma cotó. E quando tocou a maquia lá mesmo, e ela subindo, e ela foi engraçado. Quando eu olhei para perto buscar a mesa, ele estava nos nossos pés. Já Aí tá. o que eu falei? Vocês não viram o tamanho da vaca lá? Aí ficou bravo tudo. passou a Miriam, professor. Rapaz, a gente tem cada história, tem umas histórias interessantes na nossa vida. É isso. Obrigado. É isso aí, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É isso aí. Pelos corredores, ultramaratonistas, obrigado mais uma vez aí pelo canal BR Ultras e até a próxima entrevista. Até mais. Tchau.